Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehime, Professor Gerson, trazendo até você uma palavra de ensino para a edificação. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. Para o YouTube, tanto faz. Se você curtir ou descurtir, para o YouTube é a mesma coisa. Hoje quero trazer uma palavra subordinada ao seguinte tema: entendendo e compreendendo o mistério de Deus e de Jesus estar conosco e o mistério de Deus e Jesus está em nós. A grande diferença entre Deus trabalhar através de mim ou Deus trabalhar em mim. A diferença de Deus trabalhar através de nós e Deus trabalhar em nós. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus, juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amados, precisamos entender de uma vez por todas. A igreja precisa compreender de uma vez por todas que existe uma diferença muito grande, muito vasta em Deus e em Jesus, a qual confessamos nossa fé. Existe uma diferença muito grande de Deus e Jesus agirem com o seu Espírito através de nós e agirem em nós. Existe uma diferença muito grande em o Espírito Santo trabalhar através de nós e o Espírito trabalhar em nós. Existe uma diferença muito grande, querido, em Deus se manifestar com o seu Espírito através de mim e Deus se manifestar com o seu Espírito em mim. Existe uma diferença de uma ação externa do Espírito para uma ação interna do Espírito na estrutura existencial do homem. Existe o trabalhar através de mim, existe o trabalhar em mim, na minha estrutura emocional, na minha estrutura moral e na minha estrutura intelectual. Existe, querido, uma diferença muito grande em nossa adoração e fé ser motivada por elementos exteriores e a nossa adoração e fé ser motivada por elementos interiores que se manifestam em nossas emoções, em nosso caráter e em nossa mente. Existe uma diferença muito grande em a nossa prosperidade estar com nós e a prosperidade de Deus estar em nós. Existe uma diferença na prosperidade externa da prosperidade interna que trabalha na nossa existência. Nós precisamos entender de uma vez por todas, querido, que nossa salvação não está na base daquilo que Deus e naquilo que Jesus faz através de nós, mas sim na base daquilo que Deus e Jesus fazem em nós. Preste muita atenção. Existem diferenças muito grandes, querido, da palavra de Deus estar com nós e a palavra de Deus estar em nós. Há uma diferença muito grande
de o conhecimento de Deus estar somente na minha mente, na minha consciência, na minha capacidade de absorver conhecimento, e esse conhecimento está agindo em toda a minha estrutura existencial. Existe uma diferença muito grande da palavra de Deus estar agindo através de mim e a palavra de Deus está agindo em mim. Há uma diferença muito grande entre eu pregar a palavra de Deus para outros e eu pregar a palavra de Deus para mim mesmo. Existe uma diferença muito grande, querido, que a igreja precisa entender, que os ensinos de Jesus, trabalhar através de mim e trabalhar em mim, porque a Bíblia nos ensina que ai daqueles que têm a capacidade de ensinar outros, mas não têm a capacidade de ensinar a si mesmo. Possui a capacidade de cobrar dos outros, mas não consegue cobrar de si mesmo. Tem a capacidade de tirar o cisco do olho do outro, mas não é capaz de tirar uma trave que está no seu olho. Ainda Jesus disse que ai daqueles que assim procedem. Hoje muitas pessoas conseguem enxergar uma agulha num palheiro quando a falha é no outro, mas não conseguem enxergar uma trave que está no seu próprio olho. Querido, existe uma diferença muito, mas muito grande em o chamado e a unção de Deus estar comigo exteriormente e o chamado e a unção de Deus estar em mim interiormente. Lembra-se de Sansão? Sansão, com a unção de Deus, através dele, conseguia matar leão, conseguia com a queixada de burro, querido, matar 1000 filisteus, mas interiormente, apodrecido, empobrecido, querido, não conseguia resistir aos charmes e às tentações de uma mulher. Matava 1000 filisteus com a queixada de burro, mas depois se rendia aos pés de Dalila. Porque o seu chamado só alcançou sua parte exterior e não alcançou sua estrutura emocional, sua estrutura moral e sua estrutura intelectual. Por isso que nós precisamos, como igreja, entendermos de uma vez por toda que é Deus que tem que nos usar e não nós usarmos a Deus. E entender que o mais importante não é Deus trabalhar através de mim, mas é Deus trabalhar em mim. Hoje muitas pessoas usam o Espírito Santo como uma ferramenta de forma materialista, de forma comercializadora de fé, porque não entende, não compreende que nós não podemos fazer uma agenda para o Espírito Santo, mas é nós que temos que cumprir a agenda do Espírito, e não nós queremos criar uma agenda para o Espírito Santo trabalhar, para o Espírito Santo agir. Não é nós que temos que marcar hora para o Espírito Santo agir, ele age quando ele quer. Não é o Espírito Santo que tem que trabalhar para nós, mas é nós que temos que trabalhar para o Espírito Santo. Não é nós que devemos usar o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que deve nos usar na hora que ele quer, no momento que ele quer. Nós não podemos marcar hora ou agendar cultos para o Espírito Santo profetizar, para o Espírito Santo revelar, para o Espírito Santo curar, pois isso acontece no tempo dele e como ele quer e não como nós queremos. Porque o Espírito Santo ele é distribuído segundo a vontade de Deus. O agir dele não é segundo a minha vontade, o agir dele não é segundo o meu querer. Mas hoje nós vemos a igreja usando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nosso instrumento, nós é que devemos ser instrumento dele. Eu não posso programar culto para o Espírito Santo agir.
pois o Espírito Santo tem sua própria e soberana programação para as suas ações, para a maneira dele agir no meio da igreja. Toda profecia em cima do eu profetizo não é de Deus. Eu profetizo não é de Deus. Porque toda profecia tem que estar sobre a base da vontade do Espírito e não da minha. Dons espirituais não podem estar fundamentados na vontade humana, mas sim na sublime vontade de Deus. Por isso que ninguém é salvo por obras feitas através de nós, mas sim pelo dom da graça de Deus mediante a fé, que é feita, que é produzida, que é construída em nós. Quando eu falo em nós, dentro de nós, dentro da nossa estrutura emocional, moral e intelectual. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, Deus no deserto trabalhou muito por Israel e através de Israel, mas por causa de sua dura cerviz, por causa de sua teimosia, Deus teve muita dificuldade de trabalhar no interior e no coração do povo de Israel. Deus teve muita dificuldade de trabalhar no interior da alma de Israel. Deus teve muita dificuldade de trabalhar o caráter de Israel, de trabalhar a fé de Israel, de trabalhar as ideologias de Israel. Deus teve muita dificuldade no deserto de trabalhar a mentalidade escrava de Israel. Deus, através de Israel e por Israel, Deus feriu os egípcios com 10 pragas. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez chover maná no deserto. Deus fez brotar água da rocha. Deus esteve com eles em uma nuvem. Deus foi para eles o Senhor que sarava, que curava. Deus foi para eles o Deus da providência, o Deus de Israel. Deus foi para eles o Senhor dos exércitos. Deus esteve muito com o povo de Israel no deserto, mas não pôde estar muito em Israel, no coração de Israel, nos sentimentos, nas emoções de Israel, na estrutura moral, de caráter de Israel e na mentalidade de Israel. Não pôde estar na mente, não pôde estar no caráter e não pôde estar na sua estrutura emocional. Mas Deus esteve com eles, mas teve dificuldade de estar em eles, dentro deles, no interior deles, como hoje muitas pessoas estão com Deus. Deus está com elas, mas não pode estar nelas. Muitas igrejas hoje, Deus está só com, mas não pode estar em, não pode estar agindo dentro, porque as pessoas se fecham para a ação prioritária de Deus na vida do homem, que não é o trabalhar através, mas é o trabalhar em nós, é o trabalhar interno da verdadeira transformação e conversão das pessoas. Jesus nos revela, através da revelação das revelações, em Mateus capítulo 7, versículo 21 e o 23, que naqueles dias muitos virão até ele e dirão: Senhor, tu não estivesse com nós, com o dom e a autoridade de expulsarmos demônios. Senhor, tu não estivesse com nós, com o dom de profetizar. Mas, Senhor, tu não estivesse com nós, com o dom de milagres, com os dons de maravilhas. E Jesus dirá abertamente: sim, estive convosco, mas nunca pude estar em vós. Não os conheço, porque meu caráter nunca pôde ser formado em vós. Por isso que Paulo em Gálatas diz que sentia como uma mulher as dores de parto até que Cristo fosse formado em eles, na igreja.
Ele disse: eu sinto como as dores de parte de uma mulher até que Cristo seja formado em vós. Jesus nos revela em seus ensinamentos, nesse contexto, que muitos usarão os dons e o carisma de Deus como disfarce e tapete para esconder sujeiras de seu caráter, através da vida da aparência, através do adornos externos dos dons espirituais, como que se isso tivesse alguma moeda de troca, como se isso tivesse algum peso para a salvação. Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque o seu interior sempre se fechou para o trabalhar do Espírito Santo, para nos transformar em ovelhas. E por isso, cheio de dons, mas também cheios de um espírito de lobo. E ainda Mateus 7,21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está no céu é abrir o coração para o trabalhar de Deus em nós, e não para o trabalhar de Deus somente através de nós. Porque o trabalhar de Deus através de nós vai ajudar outros, mas não vai ajudar a nós mesmos. Meu irmão, Deus pode estar comigo com o dom da palavra do conhecimento. Deus, Ele pode estar comigo com a palavra da sabedoria. Deus pode estar comigo com o dom de discernimento de espírito. Mas se Deus não estiver em mim, se Deus não estiver trabalhando na minha estrutura emocional, sentimental, moral e intelectual, todos esses dons, perto dos frutos da ação de Deus em mim, são como isso, não tem valor. Só vou me tornar-me como um silo que retine, mas se não tiver os frutos do Espírito, que é o amor, eu simplesmente não serei nada. Meu amado irmão, Deus pode estar comigo com o dom da fé, com o dom de curas, com dons de maravilhas. Deus pode estar comigo com o dom de profecia, com o dom de variação de língua, com o dom de interpretação de língua. Deus pode estar comigo com o dom de ser apóstolo. Deus pode estar comigo com o dom de ser profeta. Deus pode estar comigo com o dom de ser evangelista, de ser um mestre. Mas se Deus não estiver em mim e em minha alma, produzindo fruto do Espírito Santo, como o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança, eu estou perdido, porque eu esqueci que a prioridade de Deus não é trabalhar através de mim, mas a prioridade maior é trabalhar em mim. A prioridade maior não é só trabalhar através da igreja, mas é trabalhar na igreja, significando trabalhar no meu caráter, na minha estrutura existencial. Ai de mim, se não permitir que Deus trabalhe em mim. Ai de mim. Veja o que Jesus disse aos 70 discípulos, a qual os comissionou para que trabalhasse através deles, a anunciar seu evangelho, para que eles viessem a entender que o mais importante não é o que Deus faz através de mim, mas o mais importante é aquilo que Deus faz em mim e na minha alma. Lucas capítulo 10, preste atenção, versículo 17 ao 20. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submete os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Quando os discípulos viram que tinham poder, que tinham autoridade, que tinham dinamis, que tinham exousia no grego, eles se alegraram, mas Jesus disse: olha, vocês erraram tudo, vocês estão entendendo tudo errado. O mais importante não é o que eu faço através de vocês, mas o mais importante é aquilo que eu faço em vocês, tornando-vos dignos de ter os seus nomes arrolados nos céus. Aquilo que eu faço em vocês, aquilo que o meu Espírito trabalhará em vocês, é mais importante do que eu faço através de vocês. Se a igreja não entender essa grande diferença em Deus trabalhar através de mim e Deus trabalhar em mim, muitos perderão a sua salvação e nunca vão entender o trabalhar de Deus. Querido, Jesus trabalhou e agiu muito através da igreja de Corinto. Esteve muito com eles, mas teve muitas dificuldades de agir e de trabalhar na vida deles. Jesus teve muita dificuldade de agir e trabalhar no caráter, querido, da igreja de Corinto, porque muitos eram imorais. Jesus teve muito trabalho para agir no lado espiritual da igreja de Corinto, porque muitos eram carnais. Deus teve muita dificuldade de agir no emocional deles, porque não sabiam amar. Deus trabalhava muito através deles, porque é a igreja que tinha todos os dons. Mas é uma igreja que deu muito trabalho para Deus trabalhar em eles, dentro do caráter deles, dentro da estrutura emocional deles, dentro da mentalidade deles. Eles deram muita dificuldade para entender e assumir a posição de mente de Cristo. Jesus teve muito trabalho para trabalhar e agir nas ideologias da igreja de Corinto, porque eram distorcidas, eram cheios de panelinhas, de divisões. Uns queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Cefas, outros queriam ser de Jesus. Jesus teve muita dificuldade de trabalhar em a igreja de Corinto, porque eles eram egoístas. Deus que trabalhou tanto através deles, mas uma igreja que deu tanta dificuldade, resistiu tanto trabalhar de Deus no caráter deles. Preste atenção nas declarações do apóstolo Paulo para uma igreja que tinha os 9 dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 4. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala pessoas desse mundo, ele está dizendo, vocês estão agindo como pessoas carnais, como pessoas que dizem ter o Espírito, que dizem que eu trabalho através de vocês, vocês têm o meu trabalhar através de vocês, mas vocês são pobres, cegos, nu, porque o meu Espírito não pode trabalhar em vocês, dentro de vocês, naquilo que é mais necessário, que é adornar, qualificar, qualitatar a alma de vocês, a estrutura emocional de vocês, a estrutura moral de vocês. Meu Pai, hoje existem muitas denominações evangélicas como Corinto, onde Jesus trabalha, tem facilidade de trabalhar através dela, é profecia aqui, é cura ali, mas Jesus não pode trabalhar e nem agir na estrutura interior deles.
não pode trabalhar neles, onde muitas denominações são instrumentalizadas, aonde Jesus se manifesta através delas, mas Jesus não pode estar nelas, Jesus não pode habitar nelas, Jesus não pode trabalhar nelas, Jesus não pode agir nelas. Jesus só consegue. Essas igrejas só são liberdade para valorizar o trabalhar através da igreja e não valorizar o mais importante, que é o trabalhar na igreja. O mais importante de Deus Jesus através de mim, através da igreja, é Deus ter acesso para agir em mim e agir na igreja, no coração dos membros da igreja. Queridos, dentro desse mesmo princípio, agasalhe em teu coração. O mais importante é o trabalhar de Deus em mim, do que o trabalhar de Deus através de mim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamaleh. Que esta palavra possa te despertar, te acordar, através da iluminação desta palavra que é luz para os teus caminhos e que é lâmpada para os teus pés, para que você retorne do caminho das trevas, de valorizar somente o trabalhar de Deus através, e não o trabalhar de Deus em mim. Pare de valorizar somente a ação de Deus através de você, porque isso não te salva, isso não te liberta, isso não te converte, isso não te transforma, isso só te faz um sino que retine e que faz barulho. Mas se o Espírito Santo estiver trabalhando em ti, na tua estrutura emocional, moral e intelectual, você encontrou o fio da meada que vai te fazer dar um salto tão grande, que tu vai cair dentro do céu. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamaleh.